Perfeito, vamos conceituar agora a equipe do Corinthians que venceu fora de casa em Salvador. Hugo, quantas estrelas para o Hugo? Mais uma partida muito segura do Hugo Neneca, né, Cezão? Um jogador que me parece que chegou e vai se firmando já entre os titulares, fez boas defesas, mostrou segurança, não deu rebote, 4 estrelas para ele. Linha de 3 zagueiros, pela direita, Félix Torres. Félix Torres, uma partida boa dele, seguro, um cara que conseguiu bons passes, conseguiu uma boa saída de bola junto ao Alex Santana em alguns momentos. Eu achei que foi um jogo de confiança do equatoriano, 3 estrelas para ele. A estreia, André Ramalho. Jogador interessante, viu, Cezão? Jogador interessante, principalmente porque me pareceu ter uma leitura de jogo diferenciada em relação aos demais. Um zagueiro que tem uma antecipação muito boa, que percebe a jogada do adversário antes dos seus companheiros. Em algumas ele conseguiu antecipações primordiais, porque se ele não tira, é um jogador do Bahia infiltrando para fazer o gol. É um jogador que me parece que vai brigar pela titularidade e é muito bom na saída de bola também. Errou poucos passes do André Ramalho e é aquele zagueiro que não é só passe pro lado não, é passe pra frente, encontrando o volante. Vou deixar ele com 4 estrelas. Kaká. Partidaça do Kaká hoje, partidaça, exemplar nas coberturas, muito bem nos botes, certeiro no jogo aéreo. Pra mim, o melhor zagueiro hoje do time do Corinthians, 4 estrelas pra ele. Os alas, Mateuzinho. O Mateuzinho foi pouco acionado, né? O Mateuzinho no segundo tempo teve um pouquinho mais de espaço para ir ao ataque, inclusive dá uma boa finalização que obriga o Marcos Felipe a fazer uma bela defesa. Só que como o Bahia forçou muito o jogo pelo lado direito, o Mateuzinho não foi tão exigido defensivamente. Vai ficar com 2 estrelas. 2 estrelas para o Mateuzinho e o outro lado da ala, Hugo. O Hugo, que foi o jogador que foi a tentativa do Bahia de explorar as costas da marcação, mas que no geral achei que conseguiu dar conta do recado. Não teve tanto espaço para ir ao ataque como foi diante do Criciúma, mas defensivamente deu conta do que ele precisava fazer, da sua função dentro de campo. 2 estrelas pro Hugo também. Rian. O Rian mais abaixo, né? O Rian é um cara que é importante nessa parte da marcação, da intensidade, mas falta um pouquinho de qualidade técnica. É um cara que destoou um pouquinho dos demais em passes, em alguns lançamentos, tentativas de passe em geral. Mas na marcação ele é o cara que contribui, mas vai ficar com uma estrela. Alex Santana. Um jogador que também vai se firmando entre os titulares, conseguindo dar uma boa intensidade, certeiro também nos botes. É dele o desarme que gera o gol do Corinthians, todo o contra-ataque, né? Então é um jogador interessante. Vai ficar com 3 estrelas hoje. Garro. O Garro que não teve uma atuação brilhante, mas naquele momento que o Corinthians esteve melhor no jogo, em relação ao Bahia no primeiro tempo, o Garro era o articulador, era o cara que estava dando ritmo a essa posse corintiana, encontrando bom passe no Iraberto, no Romero. Então o Garro, ele quando consegue perceber que o Corinthians está naquele momento pressionando, partindo um pouquinho mais para cima em relação ao adversário, se aventurando, sendo um pouquinho mais corajoso do que o normal, o Garro cresce de produção. 3 estrelas pro Garro. Yuri Alberto. O Yuri Alberto é aquele jogador complicado, tá, Cezão? Porque ele deu assistência, mas ele poderia ter tornado o jogo muito mais tranquilo para a equipe do Corinthians, né? A tomada de decisão do Yuri Alberto, a fase também não é das melhores, embora a assistência tenha sido muito bonita, né? Um passe por elevação. Teve pelo menos 2 ou 3 contra-ataques que ele peca na tomada de decisão. Um que ele poderia ter finalizado, ele tenta o drible e perde a bola. O segundo que ele tenta um toque e manda direto no jogador do Bahia. Então o Yuri Alberto acho que é um jogador que aos poucos pode retomar ali um protagonismo para essa equipe do Corinthians. No momento não, mas quem sabe com as vitórias acontecendo, com os resultados vindo, o Yuri Alberto possa retomar a sua fase goleadora. Yuri Alberto hoje 2 estrelas. Romero. O Romero foi o craque, né? Decidiu o jogo de hoje, 2 gols em 2 jogos com o Ramon Dias. Vai voltando a reencontrar, né, o caminho das redes. E é um cara que ajuda muito sem bola também, né? Um cara que ajuda demais a marcação, ajuda o lateral, faz cobertura,
dá carrinho, é a cara do que o torcedor corintiano gosta, né? Então, 5 estrelas pro Romero. Daqueles que entraram no Corinthians, Matheus Bidum. O Matheus Bidu entra para jogar ali pelo lado esquerdo, é um cara que tecnicamente é abaixo dos demais, mas num lance importante ele tá bem colocado, né? Bem posicionado, naquela cabeçada na trave que a bola parece que pinga na linha, é o Bidu que tira ali para tirar todo o sufoco da defesa corintiana. 2 estrelas pro Bidu. Breno Bidum. O Bidon entra numa tentativa de você perder um pouquinho de marcação, mas você ter passe, né? Já que o Bahia se lançava ao ataque e gerava esse espaço nas costas da marcação. O Bidon até acrescenta um pouco disso, mas na marcação é o cara que perde um pouquinho nessa questão do jogo. Bidon 2 estrelas. Wesley. O Wesley foi a tentativa de você ter a velocidade, né? De você ter aquela famosa flecha para buscar o contra-ataque, para você também ter esse jogador forte no 1 contra 1, para segurar também a bola no campo ofensivo e fazer o tempo passar. Eu acho que o Wesley não acrescenta muito ao jogo. 1 estrela para ele. Glorioso Giovani. Giovani da mesma forma que o Wesley, só que pelo lado direito, né? Uma tentativa de você ter esse escape por ambos os lados do campo. Giovani também 1 estrela para ele. E o Fagner, que entrou bem no finalzinho, mas salvou uma bola em cima da linha praticamente. O Fagner que mostrou que tem estrela também, né? Na fase defensiva, o jogador pode ter uma estrela e foi isso que aconteceu com o Fagner. Ele entrou para também trazer um pouquinho mais de experiência, o jogador acostumado a esses momentos de pressão, de blitz que o adversário coloca, né? O sistema defensivo que se encontra, e o Fagner tira um gol em cima da linha, né? Então entrou e foi decisivo também, positivamente para a equipe corintiana. 3 estrelas pro Fagner. Conjunto do Corinthians. O conjunto do Corinthians, acho que uma partida muito madura do Corinthians, que soube suportar a pressão e no momento que se encontrou melhor no jogo, conseguiu fazer o gol. Então isso mostra uma nova postura, uma nova fase desse time do Corinthians e também uma nova equipe, né? Uma equipe com um espírito novo. Acho que isso que é importante que o Ramon Dias vai trazendo para essa equipe corintiana. Eu vou deixar o coletivo do Corinthians com 3 estrelas. E Ramon Dias, quantas estrelas? Da mesma forma, acho que 3 estrelas pro Ramon Dias. Acho que é um treinador que aos poucos vai implementando o seu jeito de jogar e principalmente vai retomando uma confiança que vinha faltando aos jogadores do Corinthians. Acho que isso que é muito importante. Confiança, eu penso que é tudo no futebol. E acho que o Ramon Dias, com aquela vitória diante do Criciúma e principalmente essa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, pode levar o Corinthians a nadar em águas mais tranquilas. Tá aí, portanto, conceituamos a equipe do Corinthians para você.